Nossa. Oi, Jojo. Lindinha. Minha filhota, gente, me dando oi. Esperar um pouquinho, né? Só tem um. Pra só ver tem quem vai ela ainda. entrar. Aqui não dá pra fazer barulho, não. Fiel é tua palavra, ó Senhor. Perfeitos teus caminhos, meu Senhor. Pois eu sei em quem tenho crido, também sei que és poderoso para fazer infinitamente mais, para fazer infinitamente mais, para fazer infinitamente mais. Fiel é tua palavra, ó Senhor. Perfeitos teus caminhos, meu Senhor. Pois sei em quem tenho crido, também sei que és poderoso para fazer infinitamente mais. Ei, Thaís! Tudo bem? Quanto tempo, hein? Como é que tá a turma aí? Um abraço e um beijo para vocês, pro meu primo, Rimon. Deus abençoe, viu? Manda um abraço aí pra tia Neuza, tio Louro, pra família toda. Eu falei que eu divulguei, né, no Instagram, que eu ia falar hoje sobre uma depressão que eu tive logo que eu cheguei aqui no Canadá. Me deparei com as dificuldades dessa terra aqui. E o negócio é viver um dia após o outro, né, gente? Às vezes a gente não se sente capaz para certas coisas, mas caminhando, se a gente não desistir, a gente vai vencer, né? O problema é a gente desistir no meio do caminho, aí não tem jeito. E dificuldade todo mundo tem, né? Cada um numa proporção, cada um vivendo uma luta, uma dificuldade diferente. Mas é certo que todos nós vivemos dias difíceis. Todos nós. Não tem aquele que tá isento, né? De passar por dificuldade e passar por coisas que talvez pensou que nunca fosse passar. Acontece. Então, como fazer, né? Pra gente se livrar dessas surpresas da vida, né? E tantas vezes assolam a gente e realmente existem situações que nos deparamos que a gente não pensa que dá conta de sair delas, né? Mas Deus é tão bom e é tão bom quando a gente confia nele, né? E vê a mão do Senhor movendo as coisas, né? Fazendo a gente sair de um estado ruim, de tristeza, de incapacidade, de tantas coisas, né? Que nos assolam mesmo. Ei, Viviane! Viviane jogou vôlei comigo, moramos no mesmo prédio por muitos anos. Deus te abençoe, Vivi.
Leiva, a paz, Kenny, a paz para você também. Nós estamos sempre juntas lá na live da pastora Viviane, né? Somos muito abençoadas com aquelas palavras. Tem sido um alimento aqui para minha alma, tenho certeza que para a sua também. Depois eu vou compartilhar com você, gente, essas lives que eu assisto diariamente, que são alimento mesmo, né, para o meu espírito, né? Pra gente não se abater, pra gente não ficar caído diante aí das obstáculos da vida, porque tem realmente Deus faz diferença na vida da gente, né? Que bom, dá sim, dá seu testemunho lá, né? A gente precisa falar do que Deus tem feito na vida da gente. Um sinal de gratidão, né? Por tudo que Ele faz, porque Ele não faz por merecimento. A gente ganha não é por merecimento, né? É pela misericórdia de Deus mesmo, né? Porque Deus nos ama e sempre quer nos abençoar. Bom, então, gente, eu vou começar, né, a contar. Vou lá atrás para vocês entenderem. Por que a gente está morando aqui no Canadá? A primeira coisa é que nós nunca sonhamos em vir para essa terra. Nunca pedimos a Deus uma oportunidade de estar aqui. Não pensamos em vir para melhorar de vida. Não é esse o objetivo de estarmos aqui, né? Apesar que eu creio que realmente Deus pode nos abençoar se Ele quiser, mas o objetivo não foi vir para ganhar dinheiro, né? Então nós recebemos uma profecia de uma pessoa que não nos conhecia, não sabia nada da nossa vida. Um culto que nós fomos num lugar que nunca mais voltamos, foi a primeira vez que nós fomos nesse culto. E ali Deus falou comigo especificamente. Nem na sala onde estava acontecendo o culto eu estava, porque não tinha lugar, eu estava mais afastado, estava na lavanderia da casa. E essa pessoa começou a ministrar a palavra de Deus e falou assim: olha, eu vou parar porque tem aqui uma pessoa que precisa receber uma palavra da parte de Deus. E aí ele saiu procurando e logo que ele me viu, ele falou: olha, você, Deus manda te dizer que os propósitos que Ele tem na sua vida não são aqui no Brasil. Ele vai te mandar para uma terra onde você vai fazer a obra dele e Ele já está preparando tudo para a sua ida. E eu pensando comigo, né? Gente, mas sair do Brasil, para onde Deus quer que eu vá? Eu já servi a Deus há muitos anos, né, que eu sirvo a Deus. Eu sei que Deus fala muito através dos profetas, né? Deus fala principalmente na palavra dele, que é uma coisa que não tem erro, né? Mas da forma que foi, eu tenho certeza que realmente eu tive a certeza de que era Deus falando mesmo conosco. Porque ele falou assim: olha, a terra que ele vai te mandar é o Canadá. E é por isso que o seu filho já foi. E realmente tinha um ano que meu filho morava aqui em Toronto, né, no Canadá. E eu não conhecia aquele homem, ele não me conhecia, ele não conhecia ninguém que estava comigo naquela noite ali. E quando ele falou: é por isso que o seu filho já foi, para abrir caminho para vocês lá, eu arrepiei da cabeça até o dedão do pé. Eu falei: realmente, essa palavra é de Deus para nossa vida, porque ninguém aqui sabe disso, né? E na mesma hora que ele falou, me veio aquele desconforto, né? De falar: puxa vida, eu vou ter que sair do meu país. E da gente não se sentir preparado para isso, né? Muitas vezes a gente tem uma missão que a gente parece que não está preparado mesmo. Que é algo que está acima da nossa capacidade. E aí Deus falou comigo. Assim que eu pensei isso, Deus falou: mas não se preocupe. Não é agora, eu vou te dar um tempo para preparar. E eu vou te falar quando for para ir embora. E ali eu falei: olha, então
que seja feita a vontade de Deus. E agradeci por não ser imediato, porque realmente era desconfortável para mim naquela época deixar o meu país, né, tudo que as poucas coisas, na verdade, que eu construí no Brasil, mas tinha muita gente, né, que ia ficar para trás e que eu ia ter que deixar para fazer a vontade de Deus. Mas eu criei, né, nunca duvidei e falei, bom, então, Senhor, na hora que chegar a hora certa, nós vamos. E passou um tempo, passou aí 2 anos e as coisas apertaram muito para nós, financeiramente. A gente estava bem apertado e eu fazendo campanha na igreja, orando muito, né, para Deus nos abençoar, abrir as portas para nós. E nós tínhamos alguns contratos para fechar, né, trabalhos que iam ser até, a gente inclusive ia ter que mudar de cidade, a gente estava previsto a gente ir para Teófilo Otoni, assumir a diretoria de uma empresa de beneficiamento de pedra. E acabou que deu tudo errado, tudo começou a vir negativo. Tudo assim acontecia de forma que aquela esperança que a gente tinha de melhorar, ela foi acabando. Porque toda palavra vinha negativa. Aquela coisa que a gente achava que ia fechar, o pessoal ligava, não vou fechar agora mais, isso assim, não vou fazer, e vou esperar um pouco e tal. E ali eu comecei a orar, e aí eu tenho uma amiga, a Aninha, a gente orava muito juntas, quase que todos os dias. Eu ia levar as crianças na escola, encontrava com ela pra gente orar na igreja. E aí ela falou comigo, Kênia, Deus está me falando que... Ela não sabia de nada daquela profecia. Deus está me falando que tem algo para vocês fora do país, que é para fazer o passaporte. Eu falei, você tem certeza, Ninha? Ela falou, tenho certeza absoluta. Eu falei, bom, então tá chegando a hora, né? E aí, ela falou assim, outra coisa, Kênia, Deus falou que não vai abrir portas para vocês aqui. Que não vai abençoar vocês aqui, porque Ele sabe que se Ele abençoar, vocês não vão. E Ele tem propósito de obra dele para vocês em outro país, mas Ele não me falou onde é. Só que eu já sabia onde era, né? Por causa daquela profecia anterior, que eu já sabia que era para o Canadá. E aí nós começamos a orar, pedindo a Deus, então, que fizesse a vontade dEle. Fizemos uma prova com Deus. Eu falei, Senhor, então, se é o momento, se realmente é essa hora, que o Senhor quer que a gente vá embora, né, do Brasil, nos ajuda a vender o carro. E a prova que nós vamos fazer é a seguinte, se a pessoa comprar o carro sem pedir nenhum desconto no preço que a gente colocar, esse é o sinal, né, de que o Senhor está confirmando pra gente a nossa ida. E aí eu lembro que nós colocamos o preço do carro na tabela FIPE, que era algo que já era bem difícil no Brasil na época, vender um carro no preço da tabela. E resumindo, uma pessoa veio, comprou o carro, não foi ver o carro, não foi ver o estado do carro, nada, simplesmente financiou o carro e não pediu nem um centavo de desconto e nem o carro foi ver o carro depois que já tinha sido aprovado o financiamento, o dinheiro já estava na minha conta, aí ela foi lá e buscou o carro. Então assim, era a confirmação que a gente queria, né, que a gente precisava para ter a certeza de que Deus estava realmente nesse negócio, para a gente não tomar uma decisão errada, fora da vontade de Deus. E ali nós começamos então a vender as coisas, né? Colocamos tudo para vender, eu tirando foto, fazendo grupo de WhatsApp para divulgar as coisas que a gente tinha para vender. Com um mês eu vendi 90% das minhas coisas de casa. E aquilo que eu não podia vender, tipo cama, geladeira, fogão, porque eu precisava usar, teve uma amiga minha que foi na minha casa e falou assim, Kênia, eu vou ficar com tudo, vou ficar com as 3 camas, vou ficar com a geladeira, vou ficar com o fogão, vou ficar com os armários todos e tal. Aí eu falei assim, tá, tudo bem. Aí ela foi e falou assim, e eu vou te pagar agora, eu vou fazer a transferência pra você agora. Eu tava na minha casa, tinha acabado de fazer
a visita, né, para olhar as coisas que eu ainda tinha, porque eu já não tinha muita coisa. Ela falou assim, então eu já vou transferir para você. E eu com aquela preocupação, nossa, e agora? Nós vamos dormir aonde? Nós vamos fazer comida aonde, né? Que até então a gente não tinha data de ida, não tinha passagem comprada, não tinha nada. E aí ela acabou de fazer a transferência, virou para mim e falou assim, Kênia, posso te pedir um favor? Se não for incômodo, porque eu não tenho como levar essas coisas agora. Porque eu vou levar tudo lá pro meu sítio. Ela estava construindo um sítio novo. E as coisas são muito boas, então eu não vou deixar lá porque tá mexendo com construção, vai acabar estragando as coisas. Então, tem como você ficar com tudo aqui na sua casa, pelo menos por 2 meses? Eu falei, gente, como que Deus é maravilhoso. Porque se não fosse isso, eu ia dormir no chão, né? Dormir no chão, não ia ter geladeira, não ia ter fogão, e aí foi desse jeito. E nós fizemos o favor, né, de ficar com as coisas até que ela pudesse buscar. Bom, isso aí foi o início, né, de todas as coisas. E nós vendemos as coisas antes de sair o nosso visto. A gente tinha tanta fé, a gente tinha tanta certeza de que Deus estava nesse negócio, que nós vendemos tudo antes de sair o nosso visto. E eu lembro que algumas pessoas começaram a falar, vocês são irresponsáveis. As coisas de Deus, gente, ninguém entende mesmo não. Para ser crente tem que ser doido mesmo. E vocês são irresponsáveis, vocês têm que esperar o visto sair para depois vender as coisas. E a gente assim, não, Senhor, se é a tua vontade, e a gente crê que o Senhor falou conosco, nós estamos mostrando para o Senhor que a gente realmente está disposto a obedecer. E vendemos tudo, né? Ficamos 2 meses na casa da minha mãe até a gente vir. E aí, a gente veio com 5 malas. Viemos 5 pessoas, né? Eu, minha irmã, aliás, viemos 4 pessoas, porque o Marco veio antes, ele veio dia 7 de novembro de 2019 e a gente veio dia 22, 15 dias depois dele. O dia que o Marco chegou aqui foi o primeiro dia que nevou do ano. E eu lembro que ele falava com Deus que ele queria muito ver neve, né? Acho que agora ele até já cansou. Mas ele chegou e assim que ele saiu ali no aeroporto, começou a nevar. E ele fala que foi tão lindo assim, que ele viu realmente, né, que Deus estava satisfazendo uma vontade dele. Foi o primeiro dia que nevou. E aí ele falou, agora eu já sei o que me espera, né? Um lugar muito frio, realmente. E quando nós chegamos no dia 22, já estava bem frio. Bem frio, assim, devia estar menos 10 graus, por aí. Nevando, né? E tinha 4 anos que eu não via meu filho, Daniel, porque ele veio pra cá e não voltou mais ao Brasil. Então tinha 4 anos que a gente não via. E aquela saudade enorme, né? Principalmente dos meus filhos menores, Jordana e Diego, doido pra ver o Daniel. E ali naquela hora que a gente encontrou ele ali no aeroporto, foi tão gostoso, assim. Eu abracei o Daniel, comecei a chorar e agradecer a Deus, né, pelo cuidado com a vida dele esse tempo todo, dele aqui sozinho. E sozinho, modo de dizer, porque eu sei que Deus esteve com ele aqui o tempo todo, cuidando, zelando pela vida dele. E eu chorava e abraçava ele, agradecia, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado. E ele também, a gente matando saudade ali. E esse calor não me deixou sentir o quão frio estava naquele dia. Claro que eu senti um pouquinho de frio a hora que eu saí, mas eu já saí preparada, com casaco e tudo ali na porta do aeroporto. Mas os dias que se seguiram, que eu fui perceber realmente que era muito frio, que a gente não tinha roupa, né, suficiente para lidar com aquilo, porque as roupas que a gente trouxe do Brasil, roupas normais, né, de meia estação brasileira, que é quente, né? Então, aquele frio começou a me incomodar muito, porque todas as vezes que eu saía na rua, eu sentia frio e eu sentia também que eu sentia algumas partes começando a congelar, formigar para congelar, tipo ponta dos dedos, mesmo com luva,
orelha ficava doendo muito, porque começava a ficar, começando a congelar, assim, quando a gente ficava em ponto de ônibus, esperando ônibus. O meu queixo endurecia, eu não conseguia mexer a boca por causa do frio. Gente, é uma sensação tão estranha, assim, um frio que eu achei, que eu nunca imaginei que eu fosse sentir. E aquilo começou a me deixar muito triste. Porque a gente não tinha roupa, não tinha dinheiro também para ficar comprando muita coisa, né? Porque a gente tinha acabado de chegar, ainda não tinha trabalho. E aquela luta, né? Para começar a colocar a vida para andar aqui. E a falta também das pessoas, né? A saudade que a gente fica das pessoas. Nós deixamos 2 cachorrinhas no Brasil, que a gente convivia com elas 24 horas. Foi algo também que nos assolou e assola ainda até hoje, porque ainda não tivemos condições de trazê-las. Então, assim, a primeira coisa que contribuiu para esse processo de depressão que eu tive foi o frio. Um frio assim que me incomodava muito. Eu comecei a não sair de casa. Fazia de tudo, evitava o máximo possível sair de casa. A outra questão, eu não consegui me comunicar com as pessoas, porque eu não tenho fluência em inglês. Eu gosto muito de conversar. Então, assim, aquela questão de ouvir a pessoa falando e não entender nada, aquilo me deixava completamente chateada. E pensando assim, Senhor, como que eu vou fazer na minha idade para poder aprender essa língua, para poder conversar? E foi me dando um sentimento de incapacidade muito grande. Uma incapacidade, sabe? Parecia assim que estava tudo grande demais para mim. Os obstáculos muito grandes. Eu acho que por mais preparada que eu estivesse, que eu tentasse me preparar, quando a gente se depara com a realidade é diferente, né? E foi assim. Eu comecei a ver que eu ia ter que trabalhar em áreas que eu não gostava, né? Que as primeiras oportunidades, para quem não fala inglês, eu cheguei até a fazer equivalência do meu diploma para poder trabalhar aqui nos Estados Unidos, mas sem inglês, né? Então fica difícil. E aí eu falei, eu vou ter que ir ou para limpeza ou para ajudante de cozinha, apesar de ter experiência, já ter tido restaurante no Brasil. Para começar tem que começar pequeno, né? Não tem jeito. E aquilo começou a ver, eu só via dificuldade. E ver também assim que o Marcos se esforçava tanto, né, para sair, para comprar as coisas para nós e para não deixar faltar nada. E ele começou a trabalhar na época, o primeiro trabalho dele foi na construção. E ele acordava 4 horas da manhã, 4h30, 15 para 5, ele já estava saindo numa temperatura de menos 20 graus, menos 25, e assim, era tão sofrido. E ele não reclamava, nunca reclamou. Mas eu sabia que era, né? Porque eu não aguentava ficar 2 minutos do lado de fora de casa e ele ia trabalhar. Às vezes era no interior, que é mais frio. Ele chegou a pegar menos 35 graus. Foi um dia bem difícil, assim, que ele teve hipotermia. Ele chegou em casa e nada esquentava ele. Tomou banho quente, colocou um monte de roupa, e colocou cobertor, e colocou isso, colocou, nada esquentava. E ele tremendo muito, passando mal. E assim, aquilo foi me fazendo acreditar que a gente estava no lugar errado. Falei, Senhor, será que eu me enganei? Será que não era aqui? Né? Será que foi algo da minha cabeça? E a vulnerabilidade da gente também, né? Na questão de saúde, aqui não tem SUS, então assim, tudo é particular. E aí a nossa vulnerabilidade com 2 crianças, né? E aí, gente, tem uma coisa que acontece com todas as pessoas que têm depressão. Eu falei na última live para vocês que o nosso inimigo, o inimigo da nossa alma, não é o fulano ou o beltrano, que você não se dá bem com ele, né? Uma pessoa que você tem um desafeto, não. O inimigo da nossa alma, ele tem nome. E
a Bíblia fala que o nosso inimigo é o próprio diabo. E aqui em João, no livro de João, capítulo 8, lá no versículo 44, vai falar assim, olha, desde a criação do mundo, ele foi assassino, Deus se referindo ao diabo. Ele foi assassino e nunca esteve do lado da verdade, porque nele não existe verdade. Quando o diabo mente, ele está fazendo o que é do seu costume, pois é mentiroso e é o pai de todas as mentiras. Então, gente, o diabo, quando ele quer abater alguém, a primeira coisa que ele faz é isolar a pessoa. A gente ainda não tinha igreja aqui, não tinha, né, a comunhão que nós temos hoje, né, pessoas que a gente pudesse pedir ajuda, né, pedir para orarem por nós, a gente ainda não conhecia. Então, nós primeiro nos sentimos isolados, né? E segundo, são as setas que ele lança na nossa mente, que são palavras de mentira mesmo, sabe? E aí que tá o problema, que o problema não é ele mentir, o problema somos nós acreditarmos nas mentiras dele. Porque ele mentir, ele faz o que é próprio dele. Ele é o pai da mentira, então não precisa esperar outra coisa dele, né? Então na minha mente toda hora vinha aquele sentimento de que, sabe o que eu pensava? Primeira coisa que vinha na minha mente, que hoje eu sei que era seta mesmo do diabo para fazer a gente desistir dos sonhos de Deus para nós aqui nesse lugar. Primeira coisa, você não é capaz. Um sentimento de incapacidade muito grande. Como se a gente não fosse conseguir vencer nenhuma das dificuldades que começaram a surgir. A segunda coisa que vinha sempre à minha mente era: você está muito velha para aprender inglês. Você já passou da idade. Inglês é coisa para jovem. E eu acreditava que realmente eu nunca ia conseguir me comunicar nesse lugar. E isso para mim é muito importante, porque eu gosto de conversar, eu gosto de comunicar, né? Sempre fiz trabalho social, então assim, eu tenho prazer de ajudar as pessoas, de ouvir as pessoas. E eu vi que eu não ia conseguir fazer aquilo. E o que vinha o tempo todo na minha mente era: você não vai conseguir falar o idioma desse povo. Outra coisa que eu sentia muito quando eu saía na rua, nas poucas vezes que eu saía, que eu olhava aquele povo, o povo canadense mesmo, e falava assim, gente, como eles são melhores que nós. E isso é uma coisa satânica mesmo. Porque ninguém é melhor que ninguém, gente. A própria palavra diz que aquele que veio ao mundo, o único que veio ao mundo e que não teve pecado foi Jesus. O resto, nós estamos todos nivelados. Todos nivelados. O rico, o pobre, o que tem diploma, o que não tem, o que tem trabalho, o que não tem, o que mora numa casona, o que mora numa favela. Gente, nós estamos todos nivelados. Todo mundo está sujeito às mesmas coisas. E nós estamos vendo isso aí agora, né? Nessa pandemia, que está todo mundo igual. E realmente nós somos iguais. E uma das mentiras que o diabo sempre assoprava na minha cabeça era: olha, você é pior do que eles. A sua educação foi pior que a deles, né? O seu país é pior que o deles. Então, assim, coisas que eu ficava o tempo todo tentando, né? Assim, me desgastando para poder tirar aquilo da minha cabeça, porque vinha toda hora. Outra coisa que o diabo sempre soprava e que me deixava mais chateado e mais triste: você não merece, porque você já errou muito. Você já fez muita coisa errada, já tomou muita decisão errada, então você não merece o que Deus tem aqui planejado para sua vida. Então, gente, olha, eu quero dizer para quem está passando por isso que não é por merecimento, é pela misericórdia de Deus. Ele nos dá é porque Ele nos ama incondicionalmente. Porque se Ele for dar só para quem não tem erro, Ele não vai dar para ninguém. E a gente vê que Ele dá para todas as pessoas que querem. Todas as pessoas que se aproximam de Deus são abençoadas. As pessoas que querem conviver com Deus, que fazem questão de se relacionar com Deus, elas são abençoadas. Outra coisa que vinha na minha mente
que eu era preguiçosa, porque eu não conseguia levantar da cama, eu ficava, acordava muito tarde, não tinha vontade de levantar nem para fazer um café, nem para tomar um café. Eu levantava e fazia café por causa dos meus filhos, mas eu mesmo não tinha vontade de fazer nada. Não tinha vontade de comer, não tinha... E assim, alguns dias eu ficava só chorando. Eu não queria chorar, mas a lágrima escorrendo o tempo todo no meu rosto, de tristeza. Então vinha na minha mente assim, você é preguiçosa. Enquanto o Marco tá lá trabalhando, ralando, você tá aqui deitado o tempo todo. Isso me deixava mais triste ainda. Outro pensamento que vinha da parte do inimigo: você vai decepcionar as pessoas, você está decepcionando as pessoas que investiram em você, que acreditaram em você, que te deram apoio para vir para esse lugar. E por último, aquilo que era mais forte era: você é um fracasso, você é uma fracassada. Era isso que permeava a minha mente o tempo inteiro nesses dias de depressão. Então, gente, olha, eu quero dizer para... Se alguém está assim, procura ajuda. Não se isola, porque todo predador, ele isola a presa antes de abater. Então, se você está sozinho, é muito mais fácil para o inimigo te derrubar, te abater, te consumir, do que se você estiver procurando ajuda, alguém que possa orar por você, alguém que possa, né, ter palavras de ânimo, que possa realmente falar no momento certo aquilo que você é, que muitas vezes a gente esquece aquilo que a gente é, né? A Bíblia fala que nós somos meninos dos olhos de Deus, né? Que Deus tem planos para nós. Deus tem... Primeiro que Ele tem perdão para nós, então aquilo que foi perdoado, está perdoado. Deus não fica julgando na nossa cara. Quem é acusador é o próprio inimigo mesmo, que quer tentar paralisar a gente, né? Então, assim, se alguém aqui está passando por isso, por esse sentimento de tristeza excessivo, né? Essa falta de coragem de levantar, de ir à luta, de batalhar pelas coisas. Porque dificuldade, gente, sempre vai ter. A nossa vida não é fácil para ninguém, né? Por mais que a gente, às vezes, tenha a ilusão de que uma pessoa está muito bem e que ela não tem problema, gente, ninguém sabe que a pessoa passou para chegar onde ela chegou, né? E a vida tem muitos obstáculos, né? Tem muitas coisas que a gente realmente não está preparado muitas vezes para viver. E a gente tem que se aproximar de pessoas que podem nos ajudar. E aí, eu queria falar para vocês que quando a gente começa a acreditar nas mentiras do diabo, a gente começa a ser o nosso próprio inimigo. Porque a gente está acreditando naquilo que não é verdade e fazendo daquilo uma verdade na nossa vida. E é uma verdade, entre aspas, que a gente começa a acreditar, a mentira do diabo começa a te destruir. Porque a Bíblia fala que ele veio para matar, roubar e destruir. Tudo que ele quer é destruir, né, a nossa esperança, a nossa confiança. Ele quer matar os nossos sonhos, né? Ele quer inibir tudo aquilo que Deus preparou para nós, para a gente não alcançar. Sabe por quê? Porque ele sabe que se a gente tiver fé na palavra de Deus, a gente vai romper e a gente vai virar uma potência na mão de Deus. Então, se você está passando por esse problema, procure ajuda. Procure... Eu tenho até uma live para indicar para vocês, que hoje eu vejo ela diariamente, da pastora Viviane Carvalho, porque tem palavras de ânimo, palavras de esperança, palavras totalmente baseadas na Bíblia, que servem para nos edificar, né, para nos encorajar, para nos levantar quando nós estamos caídos, porque a palavra diz que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Então, tem situações que a gente se sente assim mesmo, porque não existe super-homem, não existe super-mulher, né? O que existe são pessoas sujeitas a erros, né?
as situações cotidianas que ninguém está isento. Então procurem ajuda, não fiquem sozinhos, sofrendo sozinhos, porque o diabo ele quer matar. Ele quer matar, não satisfeito em destruir, em acabar com a sua esperança, com a sua expectativa, com as coisas boas que você tem, ele quer te matar, né? E é isso que ele faz. Sempre que ele tem um alvo, ele isola a pessoa para ela ficar sozinha, para ela não ter ajuda, para ela achar que ninguém gosta dela, que ninguém se importa com ela. E isso é uma mentira. Porque Deus falou que ele entregou o único filho dele, o Senhor Jesus, para morrer na cruz no nosso lugar, para que a gente tenha vida e vida em abundância. Então, se você não vive hoje uma vida de abundância, é porque falta Deus na sua vida. É culpa sua? Não. O que você pode fazer? Buscar Deus. Buscar Deus. Né? Buscar Deus através da palavra, da Bíblia. Ler todos os dias um versículo, pedir ao Espírito Santo para te dar entendimento, para que você consiga realmente sair desse estado, ou para enviar alguém que possa te ajudar, né? Deus tem várias formas de dar o escape. E para mim, a forma que ele mandou foi muito interessante, porque Deus tem várias formas de trabalhar, né? Como que ele me ajudou? A minha filha, Jordana, também começou a ficar do mesmo jeito que eu estava, chorando muito, com saudade das amiguinhas do Brasil. E ela ainda não estudava aqui, então ficava o dia inteiro dentro de casa. Aquilo começou a bater ela também. E na hora que eu vi a minha filha dentro do quarto chorando o dia inteiro, eu falei, não, eu preciso me levantar. Eu preciso fazer algo pela minha filha. E como é interessante, né, como Deus trabalha, porque se não fosse isso, nem sei. Mas isso me deu motivação para sair daquele estado que eu me encontrava e levantar e dar a mão para minha filha, para nós duas sairmos daquela situação. E ali nós começamos a orar, nós começamos a buscar a Deus, começamos a fazer estudos bíblicos, devocionais, começamos a colocar louvor na nossa casa, começamos a nos encher de Deus. E Deus foi nos curando, Deus foi tratando, Deus foi mostrando as mentiras, né, que estavam na nossa mente e mostrando as verdades dele, o quanto ele nos amava, né, que ele nos trouxe com um propósito muito grande, que ele não queria que nós desistíssemos dos propósitos, das promessas que ele nos fez aqui nesse lugar, e que ele estaria conosco em todo o tempo, que ele passaria conosco por cada vale que nós entrássemos, nós não estaríamos sozinhos, que ele estaria pegando na nossa mão e nos mostrando o caminho, que nós não iríamos ficar caminhando sem rumo, né, que ele tinha algo muito especial para nós e que ele sabia o caminho, que era para nós confiarmos nele. Foi dessa forma que nós saímos desse estado de depressão. Então, gente, o que eu tenho para dizer para vocês é: busquem ao Senhor enquanto se pode achar, porque vai ter um tempo que não vai ter jeito mais, né? E se você conhece alguém que está passando por esse processo, compartilha essa live, vai ficar salva lá no meu Instagram. Compartilha essa live com alguém, porque pode salvar uma vida, a gente não sabe, né? As outras lives que eu fiz, chegou em tanta gente, né? Teve tantas visualizações e as pessoas agradecendo, gente que falou que já tinha desistido de uma vida com Deus e que estaria voltando para Deus por causa da live, né? Claro que é porque Deus usou, eu não tenho mérito nenhum nisso, né? Mas quando nós estamos cheios de Deus, a palavra diz que vai fluir de dentro de nós rios de água viva. E essa água viva, ela contagia as pessoas que estão tristes, carentes, precisando muitas vezes de uma palavra amiga, de um abraço, né? Da pessoa se sentir amada, se sentir importante, sentir que Deus ainda tem planos para a vida dela. Então, eu quero agradecer você que participou,
quero agradecer, né, as pessoas que têm orado aí por nós no Brasil, dizer que nós sabemos das dificuldades que estão aí, né, o tamanho da contaminação que está aí, tantas pessoas que, engraçado, quando começou esse Covid era algo tão longe, lá na China, né, tem muita gente morrendo, depois ficamos sabendo que na Itália muita gente morria, e a coisa foi começando a chegar tão perto da gente, né, e hoje dentro da nossa casa, nós aqui mesmo tivemos Covid, eu e meus 2 filhos, milagrosamente meu marido não pegou, e toda hora a gente sabe de um conhecido, de um amigo, de um parente que está doente. Então, vamos orar, não vamos desistir. Deus tem planos para cada um de nós, né? Ainda que estejamos passando por dificuldades, por coisas do dia a dia, né? Que nos lembram que nós somos seres humanos, que ninguém é melhor que ninguém. Estenda sua mão, se você puder ajudar, ajuda quem está precisando. Muita gente sem trabalhar, muita gente desesperada mesmo, porque não sabe como vai pagar uma conta amanhã, não sabe o que vai comer amanhã. Então, se você está nessa situação, confia no Senhor, clama por Ele. Clama, Jesus, me ajuda e me socorre. Porque às vezes a gente precisa diminuir para Deus crescer em nós, né? A gente precisa muitas vezes reconhecer que está na dependência de Deus, que sem Deus nós não somos nada e não podemos nada. E como é bom a gente ter essa consciência e de nos agarrar ao Deus que pode todas as coisas, ao Todo-Poderoso. É tão bom a gente saber que está sendo cuidado, a gente saber que em cada passo nosso nós estamos sendo assistidos por Deus. Então cuidado com as palavras enganosas de Satanás, porque ele lança na sua mente. E tudo começa na mente. E aquilo que entra na sua mente, você acredita e que desce para o seu coração, é aquilo que vai te fazer adoecer. Então não permita. Quando vier uma palavra que é contrária à palavra de Deus para você, repreende. Fala, Senhor, eu não aceito, eu repreendo essa palavra, eu não acredito nisso. Porque o que eu acredito é que o Senhor tem misericórdia, tem amor pela minha vida e que vai me ajudar. E assim será, assim como Deus nos ajudou, nos tirou dessa situação tão difícil na época, né? Porque a gente inclusive não comentou, porque eu não queria preocupar as pessoas, a minha mãe, meu pai, a minha irmã lá no Brasil. O que elas poderiam fazer por nós, né? Elas iam ficar preocupadas e talvez iam ficar tão tristes quanto nós, então nós não comentamos. E a nossa dependência, desde que nós chegamos aqui, Deus tem nos ensinado a depender dele, unicamente dele, porque o ser humano muitas vezes não vai corresponder às nossas expectativas, não vai, gente, muitas vezes vai nos decepcionar, né? Vai nos deixar na mão na hora que nós mais precisamos, não vai ter aquela palavra, né, de nos levantar, de entender muitas vezes, vai nos julgar de uma forma errada. Então confia no Senhor, clama pelo Senhor, Ele é suficiente. A palavra de Deus basta. Se Deus der uma palavra a seu respeito, falar basta desse problema, é hoje que ele termina. Porque tudo obedece à vontade do Senhor, né? A Bíblia diz que o mundo está na palma das mãos de Deus. Nós somos criaturas dele, ele nos conhece de dentro para fora, ele sabe o que está na nossa mente, sabe o que está no nosso coração, sabe o que a gente pensa, o que a gente fala, o que a gente não fala, né? Ele escuta o que nós não escutamos, que muitas vezes as pessoas estão falando de nós. Então, aprenda a confiar só no Senhor, porque é o suficiente, é o que nós precisamos para vencer dia após dia. Amém? Vamos orar então para a gente terminar, agradecer a Deus, né, pelos livramentos que Ele nos dá. Gente, muitas vezes a gente não sabe o tanto de livramento que o Senhor nos dá. Muitas vezes a gente não tem noção, né, de um livramento na rua, de passar por alguém mal intencionado, Deus nos livrar, Deus nos atrasar uns minutinhos para sair de casa, para não nos depararmos com aquela pessoa, né, um acidente de carro. Tanta coisa que Deus nos livra,
e que a gente nem sabe, né? Mas o favor de Deus, ele está sobre nós. Se nós estamos aqui ainda, é porque Deus ainda tem planos para cumprir, para concretizar. Então não desista, né? Porque aquele que permanecer até o fim, ele vai alcançar a vitória. É nisso que nós cremos. Olha, hoje já tô bem adiantada assim no inglês, já aprendi muito. Meu filho que me dá aula de inglês, que ele já era professor no Brasil e ele tem me dado aula aqui. Então eu já consegui avançar bastante, já tenho o inglês de sobrevivência, né, que antes eu não tinha. E eu creio que se Deus nos chamou para essa terra, ele vai nos capacitar para tudo o que ele planejou. Né? Não é de um dia para o outro, muitas vezes vai ser com luta, com dificuldade mesmo. Mas o importante é a gente permanecer firme, sabe? Ser alguém que está fincado na rocha inabalável que é o Senhor. Que a gente não pode ficar balançando. O dia que tá tudo bem, eu tô bem. O dia que não tá tão bem assim, aí eu tô ruim. Aí eu não saio de casa, aí eu fico na cama. Não pode, gente. A gente tem que lutar. Porque grandes são as promessas do Senhor para nossa vida. E a obra que Ele começou na sua vida, tenha certeza que Ele é fiel para cumprir, para concretizar. Amém? Então vamos orar? Senhor, nós queremos, ó Deus, nessa hora agradecer, Pai, por cada palavra que o Senhor trouxe, que ela venha trazer alento ao coração de quem precisa, de quem está passando por dificuldades, passando, Senhor, pelo que nós passamos. Para quem está triste, Pai, que o Senhor venha trazer alegria, ânimo, força, fé, em nome de Jesus, Pai. Dá fé àquele que está abatido, levanta o que está caído, Senhor. Traz alegria, traz consolo, aquele que perdeu um parente querido, aquele que tem um amigo que está hospitalizado. Meu Deus, nós te pedimos em nome de Jesus. Abençoa, Senhor. Abençoa as pessoas que estão doentes. Leva cura, Pai, a cada hospital que está cheio de doentes ali, Senhor. As filas de hospitais, Senhor. Pessoas que precisam de internação e que não tem vaga. Meu Deus, nós te pedimos, vai curando, Senhor, para que existam mais vagas. Em nome de Jesus, vai liberando as pessoas do hospital com saúde, curadas para a glória do teu nome. Pai, nós cremos que agindo o Senhor, ninguém pode impedir. Porque o Senhor é o Todo-Poderoso, é soberano. Basta uma palavra tua e tudo se transforma. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda, Pai. Que não sejamos aquelas pessoas que acreditam nas mentiras do diabo. Pai, em nome de Jesus, nós nos levantamos na força do teu braço, Senhor. Porque nós sabemos que nós não temos força para lutar contra o inimigo. Mas no Senhor nós tudo podemos. Porque o Senhor é quem vai à frente, o Senhor é nosso general de guerra. E o Senhor não perde batalha. Então nós clamamos, ó Deus, pelo sangue do Cordeiro. Nós clamamos, ó Deus, pelo teu socorro. Nós clamamos, Senhor, para que o Senhor visite aqueles que precisam de ti. Que possam ser visitados nessa hora. Que possam ser alcançados, ó Deus, pela tua graça, pela tua misericórdia. É o que nós te pedimos, Pai. Consola o coração, Senhor, que está triste e abatido. Levanta, Senhor. Porque nós sabemos que muitas vezes nós não temos forças, mas o Senhor é a nossa força. O Senhor é a nossa alegria, a nossa esperança. E em Ti nós queremos, ó Deus, crer que dias melhores virão para todos nós. Em nome de Jesus, eu oro e te agradeço, Senhor. Obrigada a vocês que estiveram aqui. Mildred, um beijo no seu coração. Tô te esperando aqui, hein, Mildred? Se você vier aqui em Nova York, não vier aqui, você vai ver comigo da próxima vez. Flávio, trabalhou com o Marco. Um beijo, Flávio, no seu coração. Nádina, que Deus te abençoe. Que o Senhor tenha uma história maravilhosa para sua vida, né? Sua vida nova, de casamento novo. Que o Senhor te abençoe. Que venham aí muitas alegrias para você. Kelzinha, Raquel da igreja, que o Senhor te abençoe, te guarde, minha irmã.
a gente possa estar firme lá toda terça-feira, né, no culto de oração, ou pelas lives, em nome de Jesus. Mãe, que Deus abençoe você, o papai, em nome de Jesus. Keila, minha avó, meus tios, meus primos, todos. Minha sogra, minha cunhada, meu cunhado, que Deus possa abençoar a minha família toda, a família do Mar. Alessandra Soares, mulher de Deus, que o Senhor te abençoe. Grande é a obra do Senhor na sua vida, e eu tenho visto assim que Ele tem te capacitado com unção e com poder. Glória a Deus por isso. Leiva, nos encontramos hoje lá na live da pastora Viviane. Gente, eu quero deixar para vocês. Alguém pode digitar aí para mim? @pastora Viviane Carvalho Oficial, para eu poder fixar aqui. Gente, eu escuto essa live todo dia. A pastora Viviane, ela faz uma oração meio-dia, e 11h30 tá tendo uma campanha de cura, de libertação, e é uma palavra de Deus tão forte, tão encorajadora, e eu quero incentivar você a participar dessas lives, porque é um alimento espiritual para a sua vida. Você vai sentir diferença no seu ânimo, na sua alegria, na sua esperança. E nesse tempo de tão grandes dificuldades que a gente está vivendo, isso é fundamental. Então, olha, vou ver se eu consigo fixar aqui. Como é que fazem? Não sei não, gente. Achei. Aqui, ó. Pastora Viviane Carvalho Oficial. Entra lá, gente, na live dela. Meio-dia e 11h30 da noite até 00:30, tá? É 1 hora de campanha poderosa que vai fazer diferença na sua vida. Realmente faz muita diferença na minha vida. Por isso que eu recomendo para vocês. E eu trabalhei com a pastora Viviane lá na Igreja Batista Getsemane, fui do ministério com ela, com aquelas mulheres, foi uma bênção. Então eu sei que é uma pessoa de confiança, por isso que eu estou indicando para vocês. Vivi, um beijo. Thaís, um beijo. Manda um beijo pro pessoal aí. A internet caiu. Voltou? Não. Gente, a internet caiu aqui. Você tá no 4G, então não usa muito não. Por isso que caiu, tá? Desculpa, mas... Então eu quero agradecer a cada um que esteve aqui, pedir que o Senhor abençoe vocês, as suas famílias, viu? Cada representante aqui tenha a bênção do Senhor e uma ótima semana, uma semana de vitória, de bênção, de alegria, né? Que boas notícias cheguem até a sua casa, em nome de Jesus. Obrigada e um beijo para cada um. Achei que tinha acabado, porque a luz tá pra cima. Porque sua mãe tá em pé, ela falando em pé. E agora, Di?